A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, amém? Glória a Deus! Hoje nós estamos aí com o capítulo 21 ao 24 de Gênesis, né? Fazendo esse breve comentário aqui, beleza? Aqui no capítulo 21 a gente chega no nascimento de Isaac, né? Então, de fato, Sara, ela coloca o nome dele de Isaac porque Deus falou para ser esse nome, né? E, de fato, significa riso, e Sara estava, como diz no versículo 6 aqui, ó, Deus me encheu de riso e todos os que souberam disso rirão comigo, né? E teve o filho aqui de Agar, né, da escrava, Ismael, já estava aí com seus aparentemente 14 anos, né? Nós vimos aí que logo após quando Agar estava ali com o menino no colo, né? Abraão tinha 86 anos, né? E ele expulsou ali para o deserto. E depois a gente vê Deus retomando a conversa logo no capítulo seguinte, né? E Abraão já tinha 99 anos quando Deus pede que ele seja atenda à vontade do Senhor e seja íntegro na presença dele, né? Então a gente vê aí que passou 13 anos, o menino já tinha 13 anos, né? E ali o Senhor fala que Sara teria um filho, né? Então, por volta de um ano para frente, ele voltaria naquela mesma época. Então a gente vê aí que teve o filho e teve, ou seja, estaria com 14 anos. Mas de fato aqui fala que o menino foi desmamado, né? E teve aí, nesse capítulo, e teve uma festa que Abraão deu. Então a gente pode colocar aí talvez mais um ano, né? Então 15 para 16 anos Ismael tinha, e nesse período aí dessa festa ele começou a rir do menino, né? A rir de forma irônica ali, né? E aí isso fez que acendesse a ira de Sara, e Sara novamente ali pede a Abraão para expulsar a Agar e o seu filho Ismael. E dessa vez Deus permite, né? Aquela vez Deus falou para que a escrava, na vez anterior, que a escrava voltasse e sujeitasse, né? Então não era o momento da escrava sair. Ela tinha que sujeitar ali, e ela voltou de fato, porque ela viu o Senhor, ela deu o nome no poço ali, né? Até vou recomendar um vídeo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo de baixo aqui, tá? Ber Lai Roy. Tu és o Deus que me vê, né? O nome ali do poço que se abriu e ela deu esse nome. É um vídeo muito bom. Vê esse vídeo e ele vai contar esses dois momentos, né? De Gênesis 16 ali, que a escrava foi expulsa, né? Mas ela voltou, e vai contar esse episódio agora de Gênesis 21, Gênesis 16 e Gênesis 21. As diferenças e como Deus lidou com a situação toda, né? Então, com essa injustiça, né? Mas agora Deus permite, ó. E disse a Abraão: livre daquela escrava e do seu filho, porque ela jamais será herdeiro. Sara falando com Abraão, né? Porque não vai ser herdeiro com Isaac, né? Esse seu filho Ismael. Isso perturbou Abraão, mas olha o que o Senhor disse, ó. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal, ele é seu descendente, né? Então, chegando muito. Então, chegou a hora. E aí na manhã seguinte e tal, você lê o texto aqui, né? Vamos só fazer um breve comentário. E vê aquele vídeo que é muito bom. Aquele vídeo é muito bom. Aquele YouTube, ok? E aí, Abraão faz um acordo aqui com Abimeleque. O que acontece? Abraão, ele cresceu muito, né? E Abimeleque havia permitido que Abraão ficasse nas suas terras. E Abimeleque, ele viu Abimeleque e o chefe do exército dele aqui, Ficol, né? Comandante do seu exército, eles ficaram preocupados. Abraão, de repente, vir contra ele ali, né, na própria terra, enganar eles e tomar a terra deles. E eles propõem um acordo aí com Abraão. E Abraão faz esse acordo, né? Mas Abraão estava chateado aí porque
os servos aí de Abimeleque havia tomado o poço de água deles, né? Então, esse assunto chega ali a Abimeleque resolve para ele. Mas a gente vai ver mais para frente que essa situação acontece novamente com Isaac, né? Depois que Abraão morre, Isaac está ali naquelas terras, acontece a mesma coisa, né? E Abimeleque ficou, por fim, vai fazer esse acordo novamente ali com Isaac, né? Mas esse acordo se dá porque ele vê o poder que eles tinham, né? Tanto Abraão aí como Isaac, porque o Senhor estava com eles, né? Então, tem um versículo, né? Provérbios 16, 1, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, que fala que quando, no caso eles não são inimigos, né? Mas a potência desse versículo, né, irmãos? Veja bem. Que está falando da consagração, né, do homem com o Senhor. E faz aqui, ó, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele, né? Então, o poder do Senhor conosco, a fidelidade do Senhor conosco, ela acontece, né, quando nós estamos aí trilhando os caminhos do Senhor e agradando do Senhor a nossa vida e agradando o Senhor, né? E aí o Senhor, ele se mostra na nossa vida. E as pessoas, de fato, elas têm esse temor do Senhor. Então, é o que aconteceu com Abimeleque aí, fazendo um acordo, e os nossos inimigos, né, se rendendo à presença do Senhor. O Senhor Jesus diz algo semelhante, né, quando ele fala, olha, nós devemos ser sal e luz da terra. Se o sal não servir para salgar, para que serve? Aí ele diz ainda, né, a não ser pisado pelos homens. Pisado pelos homens. Então a gente vê uma coisa antagônica aí. Ou você vai ser pisado pelos homens, os seus inimigos vão te dominar, ou você vai salgar os seus inimigos. Então aí vai haver a paz, né? É como dito aí em Provérbios 16, ok? Então, irmãos, nós temos aí esse acordo aí de Abimeleque com Abraão, ok? E aqui Abraão é posto à prova no capítulo 22. Muito interessante isso aqui, porque Deus pede Isaac, né, para ser imolado, e aí Abraão, ele atende o pedido e vai para o Monte Moriá para poder sacrificar o seu próprio filho. É uma jornada de 3 dias, né? Então, convenhamos que quando ele parte ali para ir com seu filho, ele certamente o coração dele já sangrou ali, né? Saber que ele vai imolar o próprio filho. Mas diante de promessa que ele teve nos capítulos anteriores, que a gente viu aí, que ele seria pai de multidões, né? Deus falando aí, olha, a herança vai ser com Isaac, a gente acabou de ler no capítulo 21, né? Então, ele deu um passo de fé de fato aí. De fato, deve ter pensado, né? Olha, Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai prover de alguma forma. Porque se eu já tenho uma palavra, se eu já tenho essa promessa, né? E agora ele me pede isso, alguma coisa vai acontecer de sobrenatural, de diferente aí, mas eu fico com o que ele me falou, a promessa que eu serei pai de multidões. Então, irmãos, a gente tem uma promessa do Senhor, não é circunstância nenhuma que vai roubar a palavra do Senhor em nós, porque Deus não é mentiroso, né? Se nós já temos provado que o Senhor é bom, nós podemos descansar nas palavras dele, amém? Então, independente das circunstâncias. E aí, a gente vê que no terceiro dia acontece o milagre, né? Aparece ali, na hora que vai imolar, vem a voz, né? E o anjo do Senhor diz a ele, né? E aí, ressaltando aqui que o anjo do Senhor, que não é qualquer anjo, né? É o anjo com A maiúsculo, né? Veja bem, mas o anjo do Senhor falou, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, né? Não toque no rapaz, disse o anjo, olha o A maiúsculo aí, irmãos. Quando aparece o A maiúsculo aí, o anjo, né? Os eruditos da palavra dizem que é o próprio Senhor Jesus, né? Então, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho, né? Esse fato é interessante, irmãos, que é o seguinte, se no primeiro dia ele morreu ali com o Senhor, em relação a essa situação, né? No terceiro dia, ele ressuscitou com o Senhor, né? O filho dele foi entregue de volta novamente. Então, ele já estava disposto a matar, e aí ele ganhou o filho de volta.
Então isso aqui é o evangelho sendo pregado a Abraão, irmãos. O evangelho sendo pregado a Abraão. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Gálatas, capítulo 3. Vai falar justamente que foi esse momento que Deus pregou o evangelho a Abraão. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Ó. Prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, ou seja, a descendência celestial, né, que viria aí por meio dessa decisão que Abraão fez, anunciou primeiro as boas novas, né, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. O evangelho foi aí, ele compartilhando qual que era o plano da salvação, né, entregar o próprio filho, né, entregar o próprio filho. Como ele era amigo de Deus, Abraão, né, a gente vê no Salmo 25, versículo 14, que Deus revela a sua intimidade e os seus segredos aos seus amigos, né? Então ele estava pregando o evangelho a Abraão aí. Veja o versículo 14. Ó. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão, né? Qual que era a bênção de Abraão? Era o Espírito prometido, irmãos. O Espírito prometido, veja bem. Chegasse também aos gentios para que recebemos a promessa do Espírito mediante a fé. É poderoso isso. Então, por isso, com esse Espírito, nós nos tornamos descendência celestial, aí as estrelas do céu, né? Você consegue contar, Abraão, as estrelas do céu? Não. Então, assim será a sua descendência. Então, nós recebemos aí o Espírito prometido, né? Por meio da fé. Amém? Voltando lá no capítulo... A gente estava no 21, 22... 22 foi falando, Deus para Abraão, ok, então ele não entrega o filho. Ele entrega o filho, mas o filho não é morto, né? É entregue Jesus no nosso lugar, amém? No lugar dele. Ele estava mostrando aí que um cordeiro, um inocente morreria, né? Então é o próprio Senhor Jesus. Ali aparece um cordeiro ali no local, né? E aí, em vez de imolar, ele fala, não, já tem ali um cordeiro. Pega ele, né? Na sequência da história, você vai ler o texto. E aqui a gente está no 23. Sara morre, né? E aí ele conversa com um povo chamado Hititas, né? E ele ali, a tamanha moral que Abraão tinha ali, né, cara? Eles falam aqui no versículo, quer ver? Ele fala, a gente vê que você é um príncipe de Deus. Ó, o versículo 6. Ouça no Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre sua mulher numa de nossas sepulturas. Na que lhe parece melhor, nenhum de nós recusará ceder a sepultura para que enterre a sua mulher. E aí ele pede um campo e pede uma caverna, né? E aí ele quis pagar o preço justo, e aí ele pede para eles levantarem o preço, eles falam lá, parece 400 moedas de prata ou de ouro, está aqui em texto mais abaixo, né? E aí ele concorda, paga aquele preço, um preço justo, né? E, enfim, Abraão não quer nada de graça, Deus é que deu para ele as coisas, então ele pega o valor ali, paga o valor e honra cada um, né? E aí nós vamos para o capítulo 24 agora, né? Em que o servo Eliezer, o servo de Abraão, vai buscar uma esposa para Isaac. Irmãos, novamente, os eruditos da palavra diz que esse momento aqui retrata muito Cristo e sua noiva, né? E um intermediário aqui que é o Espírito Santo, né? Na figura do Eliezer, que ele prepara a noiva para o encontro, né, com o noivo, né? Então a gente vê aqui o Senhor Jesus, ele está para casar com a sua igreja, com a sua noiva, né? Essa noiva precisa ser adornada, preparada, né? E o que acontece? O Espírito Santo ele veio e está nos preparando como corpo para encontrarmos com o nosso noivo, né? Então, ler esse capítulo nessa ótica, você vai ver aí o Eliezer, quando ele chega, ele vê a noiva, ele vê a Rebeca, né? Ele dá presentes para ela, né? Dá presentes para ela ficar embelezada, bonita, né? Dá vestido para ela. E são com esses presentes que ela volta, que ela vem para o Isaac, para conhecer ele. No final do capítulo você vê que há um conhecimento aí sexual, né? Os dois se conhecem sexualmente. Une-se, tem o casamento consumado. Então, ela vem bonita e embelezada com os presentes que o próprio noivo dá. Então, irmãos, é assim. Nós não temos nada a oferecer ao Senhor. O nosso embelezamento como corpo, como igreja, né, é aquilo que vem do próprio Senhor, aquilo que vem do Espírito, né, nos trazendo. Amém? Por isso a figura de Eliezer é a figura do Espírito Santo aí.
é o que o Senhor nos embeleza. Então, nos embeleza como? Nos embeleza com o seu próprio Espírito, né? Os presentes que vêm do Espírito, que trabalha em nós, os dons espirituais que a igreja, o corpo tem, né? Dividido como assim Deus aprove e dá a cada um. Para quê? Para que todos nós sejamos transformados, preparados, né? Para estarmos sem máculas e sem rugas, né? Diante do Senhor. Uma esposa que não é velha, não tem ruga, mas está sempre se renovando, sempre nova, né? E com as vestes limpas, bonitas. Amém? Glória a Deus. Então, sim, foi um breve comentário aqui desses capítulos. E aí, breve, a gente vai para o capítulo 25. Amém?